Olá, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Boa noite, Ana Luísa, Viviane. Dani, boa noite, Dani. Tudo bom? Abraço aí pro Kaique, Gutiele, Ana Paula. Vou chamar aqui a professora Cláudia. Oi, Carla, boa noite. Oi, Cláudia. Não adianta, a gente tem que falar Tive de que óculos, colocar o senão a meu gente não também. enxerga. Viu? Boa Não tem noite, jeito. Luciana. Oi, Mariana, boa noite. Pessoal, aí, aperta aí, tem um aviãozinho aí embaixo aí, ó, compartilha aí com o pessoal, com a família, com os amigos, porque a nossa live hoje vai ter um tema bacana, né? A garotada aí tá no finalzinho das férias, os pais estão aí preocupados, então chama aí, convida o pessoal, porque nós temos algumas estratégias muito boas aí para o retorno das aulas das crianças. A Josi, Caio, boa noite. Vamos chegando. Boa noite a todos. Boa noite a Amanda, todos. Amanda Prazer entrou. enorme Boa estar noite, aqui. Amanda. Isso aí, Dani, compartilha aí. Aline, boa noite. Pessoal, eu sou Giane Fonseca, sou psicopedagoga lá do HELPS, da clínica, né? Trabalhei no Colégio Redentor por um tempo também como coordenadora pedagógica. Trabalhei no CACI e hoje eu estou aí com a Cláudia na clínica HELPS Autismo, né? A Cláudia é idealizadora desse projeto. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Juju, boa noite, Juju. Aline, boa noite. Laura. Que bom ter vocês aí, é um prazer, tá? Vocês estão ouvindo direitinho? Tá? Vamos lá, muito bom ver o pessoal. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Então, eu sim. sou Cláudia Boechat, muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês, né? A gente falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Eu sou mãe de dois rapazes, né, adolescentes. Agora, um autista, nível 3 de suporte, e um rapazinho com TDAH. E esse processo de mudar escola, retorno às aulas, é sempre um estresse, né? Se por um lado os pais ficam loucos para voltar às aulas, né? Para voltar àquela rotina, para as crianças também é sempre bem, pode ser bem complicado, né? E a gente vai conversar aqui sobre algumas estratégias para as crianças atípicas e para as Verdade. crianças típicas também, né? Que tem muita coisa que é importante a gente pensar também em relação às Sim, crianças é típicas. porque o tema que nós vamos abordar, né, ela abrange todas as crianças, né? Tanto até dos menorzinhos até as crianças maiores também. Olá, Rebeca, Pedro, tia Vivi, sejam bem-vindos. Marcos. Aí, a Vanessa, Cláudio. Oi, Vanessa, boa noite, Vanessa. É, ué. Muito bom. É sim, Vamos lá, vamos começar, que a gente tem muita coisa para vamos. falar. A gente definiu aqui, a gente tem bastante coisa Pega aí, para pessoal, falar. ó, uma caneta, Então, um papel, porque são dicas aí muito importantes que vocês podem ir anotando. Qualquer dúvida também pode perguntar. Seja bem-vinda, Tiara. Vamos lá, Cláudia? vamos lá. Então, se retorno para uma escola nova, né? Já é para uma escola antiga onde a criança já estudou, já conhece, né? É uma coisa complicada no retorno às aulas. Imagina para uma escola nova, né? Então a gente vai falar sobre esses dois aspectos. Quando a gente pensa numa escola que a criança já estudou,
a gente já tem um conhecimento do espaço, né? A criança já conhece a escola, conhece cantina, banheiro, nananana. A gente só precisa se preocupar em ver na escola se acontecer algumas mudanças. Porque, às vezes, se fosse como exemplo lá no Colégio Redentor, né, Jeane, que a gente estava sempre fazendo obra e mudando alguma coisa, isso precisa ser avisado para os pais, principalmente das crianças atípicas, para a criança não chegar e ter uma surpresa e isso desregular, né? Ela não se sentir à vontade como ela se sentia antes. Mas a gente pensando assim, então, algumas estratégias valem para as duas situações, para uma nova escola e para uma escola antiga. E para uma escola antiga, onde a criança já estudou e conhece, a gente vai ter que ter essas estratégias para professores e tal. Mas algumas coisas são bem específicas para a escola nova, né? Aí, eu não sei, eu vou começando aqui por alguma coisa. Sobre primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar em previsibilidade, né? Quando a gente pensa em qualquer das duas situações, a criança precisa saber entender que ela vai voltar, que ela vai para a escola a partir do dia tal. Agora, só tem que... E como que vai ser isso, né? Como vai ser essa rotina? Para uma criança autista, é importante a gente ter previsibilidade de tudo. Normalmente, eles são bem presos à rotina. Então, se quando eles acordam, eles terem a rotina lá direitinho para eles se identificarem, já é uma coisa importante no seu dia a dia, ainda mais quando a gente vai ter uma mudança, né? Alguma coisa nova, e que eles precisam... Isso não pode surgir do nada, né? Eles precisam ter... E como as aulas também faltam um tempinho então, ainda, né? Mais ou menos uma semana, né? Dá tempo de né? voltar, né? Planejar, fazer uma rotina e já ir começando, né, Cláudia, com essa rotina, né? Com a adaptação ali do sono, já ir, né, melhorando aí a qualidade do sono da criança, diminuindo um pouco as telas, né? Essa questão do sono é uma coisa que todo mundo erra a vida inteira. E até a gente, né, adulto. A gente trabalha a semana inteira, acorda às 6 horas da manhã. Final de semana, a gente dorme até às 10, quem pode. E aí, na segunda-feira, é sempre um inferno. Porque toda segunda-feira você tá com aquele corpo de quem passou o final de semana dormindo demais. Então, a rotina de sono é importante pra gente sempre, inclusive no final de semana. Que você acorde às 6 horas, você não vai trabalhar, mas que você manter uma rotina, né? Um horário de dormir e acordar sempre. Então, como provavelmente as aulas vão começar, mais provavelmente algumas escolas, né, no dia 1º, dia mas 6, a grande maioria no dia 6, dá tempo da gente começar a organizar o sono, já começando, quem estuda de manhã, já começando a acordar as crianças mais cedo, dormindo mais cedo, para quando chegar no primeiro dia de aula, não ser aquela loucura de você ter que acordar cedo e o organismo não está acostumado ainda. Isso é muito importante, né? Você já ter isso. Quanto à previsibilidade, por exemplo, se eu volto às aulas dia 6, a gente só tem que ficar atento, porque algumas crianças são muito ansiosas. E se eu começar a falar eu começo a estabelecer a rotina do sono, né? Vai dormir mais cedo para acordar mais cedo. Começo já a estabelecer isso, acordo, vou fazer o lanche mais cedo. Enfim, eu começo a estabelecer isso que vai ser depois. Eu tenho que ter cuidado que algumas crianças, se eu falar nesse momento, principalmente umas crianças autistas, por exemplo, ó, dia 6 tem aula. Ele já começa a ficar ansioso desde já. Então, você precisa entender a sua criança para ver a partir de quando você já vai começar a mostrar que vai para a escola. A gente, né, nós que somos pais, a gente, isso. E nós pais, a gente fica já ansioso, imagina as crianças, né? E é importante também mostrar, passar para essa criança uma segurança, né? Porque se você está inseguro, está ansioso e com medo e acaba transparecendo isso para a criança também acaba absorvendo os sentimentos, porque a criança é igual uma esponja, né? Criança, né? Tô falando no geral, né? Então, assim, mas mesmo assim, é importante a gente já começar. Organiza o sono para a criança começando a acordar mais cedo. Vai organizando mochila, mesmo que você não leve a criança para comprar o material junto, que nem toda criança dá conta de uma loja cheia, né? As típicas talvez, sim, mas as atípicas nem sempre. Vai mostrando o material para ela né, se familiarizando com estojo, com a mochila, para ela começar a guardar, para ela se familiarizar com aquela mochila, que senão depois também bota aquilo nas costas e não sabe nem que aquilo é dela. Então, para ela começar a tomar posse daquilo ali, né? Então, isso é uma coisa muito importante, para, independente de ser uma escola, né, antiga, pegue para a mesma escola que já estuda,
ou para uma escola nova. Agora, pode ser que a situação fique um pouquinho mais complicada, porque a criança pode estar mudando de escola, ou indo para uma escola pela primeira vez. Então, assim, ela está indo para um lugar que ela não conhece ninguém, né? Ou que ela não se sente segura. Então, a gente sabe que tem um período de adaptação, né? De adaptação da criança, às vezes o pai fica, mas a gente sabe que quanto mais o pai ficar, mais difícil depois vai ser para o pai sair. Então, assim, nesse momento, o suporte visual, ele conhecer a escola é muito importante. Então, não, em relação a esse suporte visual, ele tem que ser um suporte real, né? Da escola, né? Porque às vezes as pessoas, assim, vão para uma escola nova, aí leva a criança lá num dia que não tem nenhum aluno na escola. A criança que tem uma sensibilidade auditiva aumentada, que gosta de muito movimento, muito barulho, ele olha aquilo lá e fala, meu Deus, aqui é um paraíso, eu vou estudar aqui é um paraíso, ninguém me perturbar. E aí no dia da escola ele fica com aquela imagem daquele lugar silencioso, tranquilo. E aí no dia da escola, de volta às aulas, tá aquele tumulto. Então assim, aí é pior ainda, a criança nunca mais quer voltar lá, ela se sente traída ainda. Então assim, é importante levar na escola. Ou antes, né, de terminar, se você vai mudar ano que vem de escola, ótimo. Se não, não leve no primeiro dia já para ficar o dia inteiro. Leva antes para ele ir conhecer, começa um pouquinho depois. Mas a criança precisa conhecer a escola exatamente como ela é, como vai funcionar. E às vezes as pessoas até montam fotos, né, da escola para montar dos espaços das escolas sem criança nenhuma, e não é isso que vai acontecer. Então, assim, é importante a gente apresentar isso de forma real, né? Como realmente vai ser. E uma outra estratégia também que é muito importante, mesmo que você bote suporte visual, e você vai mostrar foto da professora nova, da mediadora. Se tiver a oportunidade da mediadora ter um contato anterior com essa criança, vir em casa, né? Não criar uma relação próxima com a família, não é isso que a gente está falando, mas ter um contato para a criança sentir que tem, né? Que pode confiar, brincar um pouco com ela em outro ambiente. Isso é ótimo. Mas se não der, mostrar foto, né? Ou a pessoa fazer um videozinho para a criança, eu estou te esperando aqui na escola, eu vou ficar com você. Isso tudo é muito importante para dar essa segurança para a criança e para a mãe legitimar isso ali, né, junto. E uma outra coisa, assim, independente disso, normalmente quando a criança vai conhecer a escola, ela não vai na hora da entrada e na hora da saída, na hora que o trem pega fogo. Muito barulho, né? Então, assim, se eu vou levar uma criança autista com muita sensibilidade auditiva, visual, eu não levo a criança para entrar junto no horário, junto com as outras crianças. Conversa com a escola, ela chega. E isso também serve para a saída, né? Todo mundo entrou. A mesma coisa, intervalo, até que a mediadora... E levando aos poucos para a criança poder ter estratégias, né? A gente vai falar um pouquinho dessas estratégias. Mas, assim, é importante a gente pensar nisso, conversar com o diretor da escola, ó. Eu vou chegar com minha criança depois que as crianças tiverem entrado. Porque ele não pega aquele tumulto, né? Por exemplo, o meu filho, autista, ele adora chegar lá no tumulto, ele quer ir no tumulto, mas faz parte da característica individual dele. Mas se ele não suporta, aquilo ali vai ser demais para ele. Depois ele vai precisar ficar se regulando até conseguir, né? Então é um pouco demais, a gente tem que ter esse cuidado. Uma outra coisa então, vou entrar agora já direto na questão sensorial, né? E na trajetória a gente tinha muito isso, né, Jane? Crianças que, mesmo não só no programa de tempo de adaptação, mas depois também tinha que chegar um pouquinho mais tarde e um pouquinho mais cedo. Porque nunca deram conta daquele movimento de entrada. Conseguiam ficar bem na sala, né, nas atividades, mas na hora que juntava todo mundo... E isso é importante os pais entenderem, né? Porque faz toda a diferença em relação à regulação da criança, né? Porque a gente evita... Então, assim, pai, não é que a criança fique menos tempo na escola. Às vezes, realmente é importante ela entrar quando a coisa estiver mais silenciosa, para ela entrar tranquilamente, beber uma água, tal, sem aquele tumulto, ir para a sala, aos poucos os alunos já estão sentados, já não está aquela confusão, e aí depois ela, né? E sair um pouquinho mais cedo, porque aí você vai... E tá mais tranquilo. Mais, né? Tranquilidade, tem aquela confusão toda.
E a outra coisa, um outro ponto também que é muito importante é em relação às questões sensoriais. E aí você conhece seu filho, então assim, se o seu filho não dá muito conta de barulho, mesmo no tempo da escola, já providencie um fone. Pode ser que ele não precise do fone sempre, mas leva na mochila para se ele precisar pegar. Pode ser que ele precise, uma coisa que não é nem legal ficar levando, mas que você pode ter lá na escola, um bambolê. É uma coisa muito doida, mas o bambolê te Isso, dá, é a é noção como de se te limitasse, espaço. sabe? Tivesse Isso. que aqui é o meu espaço. Aqui é meu espaço para ir para o recreio, umas coisas assim. Então, assim, as outras crianças acabam achando legal, vão brincar e tal, mas é importante a gente Uhum. pensar nisso, né? Essas estratégias para, né, um abafador de som, isso é muito importante. Tem um abafador de som que é muito legal, que eu acho que consegue achar na internet, que ele não abafa todo o som. Ele só abaixa os ruídos altos. Então você Uhum. fica ouvindo e aí se tiver um grito, alguma coisa, abafa. Isso é muito legal. Acho que vale a pena também procurar, porque aí você consegue ficar durante a aula com o abafador de som e consegue ouvir a professora e tal. Uma outra coisa importante, aqui, questão do Uhum. horário, né? Uma outra coisa importante, achei até uma coisa na internet que eu achei muito bonitinho, eu imprimi, não sei se vai dar para ler, mas eu vou botar o Uhum. link depois nos comentários. Isso aqui uma mãe fez e botou o nome do filho, uma fotinha, e falando, ó, meu nome é Daniel, eu tenho tantos anos, eu gosto disso, 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 eu não gosto disso, 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 eu gosto de às vezes eu posso ficar irritado se eu sou contrariado, porque eu tenho dificuldade de falar, às vezes eu fico ansioso. A minha fala, quando eu falar eu tô pedindo suco. Quando eu falar eu quero ir no banheiro. Então, assim, é E legal levar, fazer né? isso aqui é muito interessante fazer Isso aí. para todo mundo da escola. E tem uma outra ideia também, é fazer um bem pequenininho só para as crianças, para a turma. Meu nome é Daniel, eu quero ser seu amigo, eu tenho dificuldade para falar, mas eu estou Uhum. aprendendo, sabe? Uma coisa assim. Que aí a gente vai já criando essa questão para as outras crianças, principalmente quando a turminha de crianças são Uhum. alfabetizadas, né? Outra coisa também que é muito legal, normalmente quando as crianças retornam às aulas, elas têm aquele momento para elas conversarem sobre como foram as férias. E aí, por que não mandar umas fotos do que ele fez, para poder participar desse momento com as outras crianças, né? Eu fui para a praia, eu fui em tal lugar, bota ali as fotos. Eu acho que isso é bem legal, porque Uhum. assim, todo mundo vai falar um pouquinho. E aí, ele com a ajuda do mediador, o que for, mas ele vai se identificar mostrando, né, as coisas que ele fez também. Isso é uma coisa também Ele vai se que é muito sentir, né, legal, né? pertencente daquele ambiente, do momento, né? Sim, sim, isso eu acho que é bem bacana. A outra coisa que também é bem importante é em relação à rotina. Esse livro que botaram aí, de Vamos Fazer um Combinado, é muito legal. Eu tenho esse livro, ele está aqui em algum lugar, mas é bem legal e ele tem até figurinhas e dá para fazer combinados até Aham. com crianças que não falam. É muito legal esse livro. Mas voltando aqui na questão da comunicação, né? E é muito importante que a criança tenha uma forma de comunicação. Se ele não falar, ele tem que ter uma forma de se comunicar, que seja por PECs ou POD, né? E aí a gente precisa É porque eles são garantir que as muito pessoas entendam, visuais, né? né? O POD uma forma, né, com imagens deles comunicar ou É da com rotina um da iPad, escola, enfim, né? isso é É muito. preparar o material próprio para a rotina da escola, a hora do recreio, né? A hora do lanche, Isso. a hora da atividade de educação física, para as crianças visualizarem que naquele momento, ou então daqui a pouco, terá aula daquela modalidade, né? Então, isso aí é muito importante, porque assim, as pessoas pensam assim, a criança autista ou a criança com TDAH, na primeira semana não precisa fazer nada. Depois ela não vai querer fazer. Então é importante Ela entrar na começar já rotina a da escola. rotina estabelecer Isso. desde o primeiro dia.
Então, se ela não vai poder ficar no parquinho todo dia, o dia todo, se o parquinho vai ser usado como um reforçador ou depois de algumas atividades, já começa isso desde o primeiro dia. Porque senão ela vai querer ficar no parquinho, no parquinho, no parquinho. Depois você tem mais um processo para fazer, que é trazer para a sala de aula. Então, já vamos ver o perfil dessa criança. Então, olha, ele vai ficar na sala de aula, ele vai ficar um tempo na sala de aula, um tempo na sala de recurso. Enfim, como vai ser isso? E já definir, olha, vai no parquinho tal hora, o horário do lanche tal hora, né? E para ele depois não ficar querendo toda hora, porque senão depois mudar é mais difícil do que você já começar com uma coisa, verdade. né? E ter uma rotina, um quadro bem estabelecido da rotina. Isso pode ficar na sala para todos os alunos, né? Ou pode ter o dele só do lado na mesa dele, definindo a rotina. Hoje, agora eu tenho aula disso, depois eu posso dar uma volta, depois eu tenho aula disso. Então, assim, isso está bem claro, né? Para ele ter essa rotina Bem estabelecida, né? Bem definida, para ele ficar de forma, né? Um suporte visual bom. Uma outra coisa também que é importante, aí você tem que, óbvio, conversar com o diretor, é o mapeamento da escola. Né? Eu tenho que ter, ele precisa ter facilidade para saber onde é o banheiro e tal. E é importante que a escola esteja mapeada, né? Ele tem que ter essas... Tô ouvindo a Meg, né? Aqui não. Tô ouvindo. Então, assim, a escola, mas se isso não for possível, eu acho que é importante logo no primeiro momento já mostrar onde ficam as coisas, né? Onde fica o banheiro, onde fica a cantina, onde fica, né? Porque ele vai ter aquilo tudo configura antes, mas ele chegar lá na escola, ou no ele vai associar, escola, né? Ele vai ir nos lugares, aqui é o banheiro, né? Principalmente para uma criança que é não verbal e que no momento rápido precisa correr para o banheiro. Ter esse mapeamento, né? Ter isso bem mapeadinho. Outra coisa também, e aí para as crianças que têm questões sensoriais são mais comprometidas, né? Que tem mais questões sensoriais, é um kitzinho, uma caixinha, né? Com as coisas que regulam. Como faz diferença esses kits, sabia? Então, às vezes... Faz muita diferença. Eu lembro do Colégio Redentor, não só para criança com autismo, mas até mesmo para crianças típicas, porque quando ela se sentia insegura ou com medo, quando ela via algo que era do dia a dia dela, né? Por exemplo, a naninha, um paninho, ela se sentia mais em casa, mais confiante, né? Dentro do ambiente, né? Algumas crianças precisam até ir com isso. Precisam mesmo estar como objeto de transição para se sentir segura. Né? Fica meio como suporte emocional. Mas outras, você pode usar isso só na hora que precisar. Não precisa ser o tempo todo. E aí uma caixinha com o nome das crianças, né? Isso é bom até para todas as crianças, porque ele gosta. Aí tem várias coisas, né? Massinha, né? Ou mordedor, alguma coisa. A gente usava muito creme de barbear, enfim, alguma coisa que também... aquele kitzinho para na hora que ele precisar, tá ali. Bolinha de soprar, que às vezes dá uma... Então, assim, aquele kit para emergência. A criança tá com sobrecarga, a gente precisa trazer, a gente precisa de alguma coisa tátil, alguma coisa tá ali fácil de pegar para usar. Isso é muito importante, e é importante que a escola entenda que não é porque... Ou todo mundo pode até ter, cada um o seu kit, mas assim, se não for uma coisa utilizada para todos, mas para ele é importante ter ele como um óculos, né? Ele precisa, então não tem jeito, que as outras não possam, tem que ficar, né? É importante saber disso. Uma outra coisa também, aí eu depois durante a escola a questão do intervalo, né? Aquilo, tudo que você define desde o início, depois fica mais fácil do que você começar de um jeito e depois mudar. Então, assim, em relação à alimentação também. Algumas crianças não conseguem acordar e tomar café logo e ir para a escola. Então, precisa levar alguma coisa, porque senão ela, até o horário da cantina abrir, até o horário do intervalo, ela desregula. Eu falo porque o que mais tira o filho do sério é você ficar com fome. Então, ele tem que levar alguma coisa para comer. Eu preciso estabelecer isso porque ele realmente precisa.
Mas, assim, as pessoas também ficam atentas, porque nem toda escola tem muito consciente em relação ao que tem na cantina. Mas, cuidado, né? Não vai dar guaravita pro sujeito na hora do intervalo, porque depois ele vai ficar mais agitado, é mais difícil, né? Aqueles biscoitos, né? Tem na cantina lá biscoito de vento e aqueles troços cheios de glutamato, né? Eu nem lembro o nome. Dá um biscoito de vento, pelo menos não tá cheio de glutamato. Então, assim, a gente tem essa estratégia do que vai comer, do que pode, do que não pode. E nessa hora, se você abrir sessão depois, vai ficar mais complicado. Então, assim, se a mãe vai mandar alimentação, não vai. Se for uma criança que tem intolerância a glúten e caseína, isso tem que ficar muito claro para todo mundo da escola. Normal, algumas escolas pedem. Deixa eu só ver um negócio aqui que alguém falou sobre a questão do... Assim, a Natânia... Isso, eu tô tentando até achar o meu livro aqui. Vamos fazer um combinado. Ele deve estar lá na clínica. Paulo, que foi lá do pessoal do Grupo Método. E ele é muito legal. Em relação e tem estratégias também para adolescente, para crianças pequenas, né? E assim, adolescentes aí a Jane vai até falar um pouquinho das outras estratégias para os maiores, que eu estou me focando mais aqui nas questões dos menores, né? Mas algumas estratégias para os grandes, não muita coisa se aplica. Questão de rotina de horário, às vezes visual. Um aluno com TDAH, por exemplo, com certeza, precisa estar com tudo que ele vai fazer, né? Tem que desde antes ir para a escola, voltar, né? Que horas que ele vai fazer atividade, que hora que não vai, que a procrastinação é uma beleza, né? Acaba tumultuando tudo se não tiver essa rotina, esse mapeamento direitinho, né? E a gente acaba realmente procrastinando, vai deixando por último, e quando vê, acaba gerando um estresse e uma ansiedade muito grande, né? Tá aqui em algum lugar, mas ou eu enxergo com óculos ou não enxergo com óculos, mas enfim, depois eu posso até botar uma foto, a gente bota uma foto desse livro lá, porque ele é bem legal. E tem estratégias para adolescente, para trabalhar com adolescente. As coisas não mudam tanto em adolescente. Assim, uma coisa que tem que ter muito cuidado em relação a quando a gente está falando de adolescente, é deixar muito claro o que ele pode e o que ele não pode fazer na escola. Adolescente normalmente está na fase... nessa fase de transição, de muito hormônio, né? Então, história social funciona muito. Não pode botar a mão lá nas partes íntimas na escola, você vai fazer uma história social para isso. Se você quiser, vai no banheiro, faz as imagens. A gente tem até alguns livrinhos de história social que na época do colégio a gente fez, né? Sobre isso, sobre essa questão. Não pode tirar a roupa. Porque, assim, com os pequenininhos, essas coisas acabam ficando mais toleráveis, né? Depois que vai ficando adolescente, a gente está falando de homens, né? Mulheres, né? Então, tem que ter muito cuidado. E a história social funciona muito para isso. Para você, o que pode e o que não pode. Eu fiz até um negócio pro Dani, assim, o que eu posso fazer com as minhas mãos na escola. Você não pode falar só o que você não pode, você tem que falar o que pode. Então, eu posso escrever, posso desenhar, posso brincar massinha, posso comer. O que eu não posso, colocar a mão nas minhas partes íntimas, tocar. Então, assim, isso é importante porque as crianças, ela precisa saber o que ele pode fazer e o que ele não pode. E aí a história social ajuda muitas crianças autistas, não só os pequenininhos, mas os mais velhos, principalmente para essa questão de sexualidade. Outra coisa, você não pode beijar as menininhas na escola, que são menininhas, mas agora com 14 anos já são mocinhas, né? E aí não pode sair abraçando e beijando todo mundo. Então você já tem que colocar isso também, né? O que não pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. Né? A gente, às vezes, né, quando é pequenininha, as coisas são mais, né? Pode mexer no cabelo das meninas, agora não pode. Até mesmo para a questão de ir ao banheiro, né? Porque senão não pode tirar aqui e fazer xixi em qualquer lugar, né? Tem que isso aí é uma questão. A questão de banheiro para os meninos maiores é complicado, porque muitas vezes você tem, nem todas as escolas você tem um banheiro para deficiente físico,
para a família, né? Normalmente você não tem. Normalmente você tem um banheiro para meninas, com 2, né? E um banheiro para meninos. E aí, muitas vezes, a mediadora precisa acompanhar, quando é um garoto maior. E aí, isso é complicado, porque eu vou antes no masculino ou no feminino, né? E assim, se você tiver... como assim, você ficar só na porta, ele entrar e tudo bem, você não entra junto, mas vai depender do nível da independência da Meu filho, criança, por exemplo, né? se for no banheiro masculino, não, mas também dá sapequice, né? Meu filho, se for no banheiro masculino, ele adora botar o pé dentro do vaso da descarga, ele acha o máximo. Então, assim, ela não pode simplesmente falar, vai lá que eu te espero aqui. Ele vai começar a demorar, ela vai começar a ouvir que a descarga tá disparando, é perigoso. Sim. Então, tem que ir junto. Então, a gente tem que conversar na escola para ver como que a gente vai resolver essa situação. Aqui no Brasil ainda é mais tranquilo, porque aqui as pessoas... as mulheres... vai, né? A mediadora vai junto, enfim. Lá na Redentor, geralmente a gente ficava lá de fora, a criança ficava com a porta entreaberta, né? E ali a gente ficava atento aos movimentos, né? A Dani está falando uma coisa legal para quem mora aqui em Itaperu, né? Que é a casa da Dolores, que era onde era a Nutrivita, né? Da Dani, que ela abandonou a gente, largou a gente aqui órfão das coisas dela. Mas eles têm algumas coisas, muitas opções sem glúten, sem caseína, e vale muito a pena, porque assim, as crianças que precisam, né, já levar o lanchinho pronto, são muito bons. Se forem as suas receitas, são eu recomendo. Então, assim, essa coisa do banheiro é realmente complicada, mas para o adolescente, o combinado é importante, né? Ó, a gente vai ficar na sala, vai ser assim, tal hora você vai no parquinho, que horas que é o lanche, enfim, estratégia de aula, não só de volta, né? Da escola mesmo. Mas conversar na escola como que a gente vai resolver esses problemas. A situação do banheiro, de banho, pode ser que o menino caia será que tem chuveiro na escola? Não tem, né? Que isso pode acontecer também, né? Garoto mexe na areia, escape de xixi, cocô, porque a criança autista, às vezes, ela tem uma alteração interoceptiva e que ela não consegue perceber muito quando ela está com vontade de fazer xixi de cocô. Então, na escola precisa redobrar a atenção, porque isso expõe a criança. Então, às vezes, você vai insistir pro garoto no banheiro, mesmo que ele não esteja com muita vontade, mas você leva ele até a porta para ir, porque às vezes, para evitar escape, que acaba expondo, né? O adolescente, principalmente o garoto maior, né? Criança, menina maior, isso a gente tem que ter cuidado. Vamos lá. E vou só falar mais uma coisa e a gente abre para... uma pessoa botou que passou a usar o banheiro dos professores. E aí tiveram que botar lá quem que pode usar. Porque senão todo mundo ia querer usar. É perfeito, assim, entender que quem precisa usar, vai usar. Mas não quer dizer que precisa abrir para a escola toda. As outras crianças vão usar no outro banheiro. Perfeito, essa saída foi, né? A outra coisa é assim, o reforço positivo quando chegar em casa, né? Que bom que você foi bem na escola, parabéns. Não é com comida, né, Cláudia? Não é um reforçador de... O ideal é que a gente não use reforçador arbitrário, né? Social. Que a gente use social. Que bom, parabéns, estou orgulhosa de você. Às vezes a gente precisa tomar a lança-mão de um arbitrário, né? Ó, se você fizer tudo, tem uma coisinha ali, né? No jogo, celular, enfim, às vezes dá, né? Mas o ideal é que a gente use reforçador social. A Natânia botou aqui a resposta do filho dela, que ele teve recusa de ir porque as outras crianças não iam. Acho que deve ter sido isso, né? Que as outras crianças iam no outro banheiro e ele queria ir. Aí é até um momento para você conseguir trabalhar essa independência do banheiro. Né? Quando eu estou em viagem, por exemplo, o meu marido está junto, o Dani vai no banheiro com o pai. Que aí vai com o pai, o pai está vigiando, vai no banheiro masculino. Se tá só eu e ele, em situações normais, não só de escola, a gente procura banheiro de família. Que aí não tem jeito, né? Não tem como eu entrar no banheiro masculino, nem eu entrar com ele no banheiro feminino. Quando não tem jeito, não tem, ele vai no feminino
comigo, eu já entro avisando. Gente, ele é autista, eu tô entrando com ele, desculpa o tamanho, pra também não falar umas carinhas feias às vezes, mas É verdade. Ah, eu acho que a Bárbara colocou aqui, minha filha ainda não fala e se machuca quando fica nervosa e passa mal, que ela está muito preocupada. O que fazer? Então, primeiro as questões sensoriais, entender o que deixa ela tão nervosa. Pode ser que seja sobrecarga sensorial. A gente tem comportamento problema, sempre que a gente tem um comportamento disruptivo, de se machucar tal, a gente tem que identificar qual a causa desse comportamento. Basicamente pode ser 4 causas, né, a princípio. Isso não é nem de volta às aulas, mas só um pouquinho. Pode ser chamando atenção, pode ser ou não, a gente tem que avaliar. Pode ser fuga. Tem criança que não quer fazer uma atividade e aí faz alguma coisa para não fazer atividade. Uma outra coisa, questão sensorial, às vezes o próprio morder é o que dá prazer. O apertando, morder. E aí ela fica, ela mesma, isso, o próprio comportamento retroalimenta, né? Vai se alimentando. Tem como usar tipo uma luva, né, Cláudia, para evitar esse. E tem umas estratégias, né? Assim, se ele precisa de pressão, talvez ela pular um pouquinho no jump, vai dar um pouquinho essa questão de propriocepção, ou um pezinho no colo, sabe aquela? Tem uma cobra que você coloca assim para segurar a porta. Aquilo às vezes coloca no colo, aquilo dá um pouquinho de propriocepção para ela ficar mais sentada. Então, tentar achar qual que é a questão, o que provoca esse comportamento disruptivo. E aí tem FAST o nome, você acha na internet, não tem dificuldade. Ali você preenche, se você achar o FAST, você preenche, e aí você já vai ter uma ideia, pelas respostas, do que está causando esse comportamento disruptivo para a gente pensar em uma análise funcional, tá? Para tentar identificar. Mas pense primeiro nas questões sensoriais. Pode ser muito barulho, cheiro, né? Ela se morde, entendeu? Ou um cheiro muito grande, ou as crianças correndo, sabe? Dá aquela sensação de Por causa do sistema vestibular. E aí, sabe, a questão vestibular. Então, assim, isso desregula. E aí a questão é regular. E aí, às vezes, uma bacia com água. Do barulhinho. Água, sabe? Fazer bolha de sabão, água. Vai lá no banheiro, abre a torneira, deixa relaxar, gasta água, deixa relaxar lá. São estratégias mais simples. A gente usava de vez em quando também pedrinha de gelo, sabia? E que funcionava muito. Morder pedra de gelo é ótimo, dá propriocepção, você fica... É muito bom, costuma dar um resultado muito bom. E o legal é assim, se você tiver como ter uma outra criança com um perfil parecido na escola e trazer essas crianças junto, a coisa mais gostosa que tem são 2 crianças autistas comendo gelo. Os 2 se acalmando comendo gelo. É verdade. Ninguém entende, mas eles se entendem, então é uma maravilha, isso que é importante. É verdade. Então, assim, essas estratégias são... A Aparecida está falando aqui sobre o mapeamento, que é muito bom. A minha irmã trabalha como mediadora e uma coisa que funcionou muito na escola também foi colocar a foto da criança na cadeira, atrás, com o nome, né? Porque a criança já chegava e já identificava. Esse mapeamento dentro da sala de aula também, ele é muito importante, né? Porque aí a criança já sabe onde vai sentar tudo direitinho, né? Isso é muito importante. Mas aí são coisas que você tem que conversar com a escola, né? Criar essa estratégia junto com a escola. Isso também, com o tempo, você vai conhecendo, uma né? malha para criar. Uma outra coisa, uma pessoa falou de se morder. Uma outra coisa que é muito importante em relação à mordida é que a mordida é a única coisa que você não tem muito o que fazer. Mordeu, não tenta tirar, né? Que às vezes uma criança morde a outra na escola, não tenta tirar, deixa, espera soltar, a criança ao mais soltar, ela vai soltar, né? Ou em você. Terminou ali, lava e vê se é caso de médico ou não, se feriu, porque aí tem que tomar remédio, normalmente, possivelmente antibiótico e tal. Mas mordida, o mais importante de mordida é evitar que aconteça. Então, aquele garrote, aquele sabe? elásticozinho, Morder, aquele ataque
Sabe, quando fica nervosa, que você dá vontade de morder uma coisa, morde aquele garrote, deixa um garrote com a criança, que ela vai morder aquilo ali. Isso funciona bem. Tá? Quer morder, dá um garrote. A Tinha. gente tinha muito garrote Tinha. lá no Colégio Redentor, eu lembro. Tinha um monte daquilo. E funcionava, que era uma maravilha. A gente teve pouquíssimos casos de mordida de criança autista também lá, né? E de É verdade. Deixa eu ver aqui. Gente, alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente tinha programado. Deixa eu ver aqui. Depois nós vamos colocar a foto do livro, né, Cláudia, que pediu. Eu vou colocar a foto do livro, que é muito legal. Sim. E isso aqui também, né, que eu falei, que é essa identificação para a criança se apresentar com os amiguinhos. Fica muito legal. Lá nos Estados Unidos eu tive uma experiência que foi tão legal, gente. A gente fez aquele doces, trick or treat lá para as crianças, e a gente fez um cartãozinho pro Dani para ele pedir bala, sabe? Porque ele não sabe falar, e ele mostrava, e funcionou muito bonitinho para ele ganhar as balas. Então, assim, a gente pode fazer cartõezinhos, fazer coisinhas assim para a criança apresentar e é bom, assim, para as crianças que não falam, você fazer um negocinho pequenininho. Uns cards. A gente tem isso lá aqui no Instagram, aqueles cardzinhos com as pequenas informações. Banheiro, cansado, água, sabe? Não pode inteiro, só as pratos, assim, né? Assim, pode, para ficar mais prático. E algumas pessoas da escola terem isso. Né? É importante você, quem puder fazer, ó, toma aqui o cara da cantina, sabe? Para a criança poder se comunicar. Porque, na verdade, a gente tem que envolver todo mundo, né? É a escola toda, né? É uma parceria. São todos os funcionários, né? Isso só vai acontecer de fato. Isso, PEX. E às vezes a gente faz, depois vocês, aqui no próprio Instagram do Helpers tem mais antigo, é uma prancha, né? Com algumas palavras principais para facilitar, para ficar na mão. E às vezes você pode fazer até, você vai num lugar, você vai num parque de diversão, por exemplo, monta uma pranchinha para o parque. Aí vai estar lá algumas informações, banheiro, roda gigante, você vê mais ou menos os brinquedos, para a criança poder dizer qual brinquedo que ela quer ir. E normalmente não pode, ou numa comunicação normal, a gente não tem isso, né? Essas informações estão tão diferentes. E na escola também, você faz aquilo ali. Informações atualizadas, escola, né? Em casa você não Fotos pode. atuais, né? Porque às vezes teve uma mudança e isso. E aí se teve alguma mudança na escola, tem que falar. E é importante também conversar na escola que mudanças de rotina da escola. Por exemplo, deixa eu ver aqui, estão falando alguma coisa. Deixa eu falar rapidinho. Às vezes fazem uma festa na escola. E aí a família tem que saber, para antecipar isso, essa mudança da rotina na escola, né? Que hoje vai ter festa, vai ser hoje. E dependendo da situação, se for uma mudança muito grande, é isso aí. Não der conta nem manda a criança. Porque às vezes gostei. Isso. Aí a pessoa falando do trabalho, né, de identificação, que é muito importante. Aí aqui está falando, gostaria de saber. Para saber. Aí aqui está falando, gostaria de saber mais ideias da chegada da criança na escola, o envolvimento com o professor. Então, é importante que a criança tenha acesso às imagens, né, do professor, a foto de quem é o professor, o que ele vai dar, e o professor também, ou nesse cartãozinho de apresentação, ou antes, né, o que me desregula, o que me deixa bravo, o que não deixa, o professor ter acesso a essas informações. A gente tem um mundo ideal, né? Seria que todos os professores soubessem mexer com POD, se a criança usar POD, se pudesse usar PECs, enfim, né? Tem um mundo ideal que a gente às vezes não consegue. Então, na maioria das vezes, a gente apoia isso principalmente no mediador, que é quem vai fazer essa ponte da criança em todos os lugares. Então, assim, o mediador, sim, precisa conhecer a criança. É verdade. Antes. Eu acho muito... Aí a Gutiele...
A conhecer a escola lá no primeiro. Kelly colocou aqui, esse cartão de apresentação é muito importante até mesmo para o trabalho da mediadora, né? Pois quando o mediador ele conhece o seu aluno, né, ele evita que ele chegue a se desregular. É isso daí. Primeiro, o mediador contato com os pais, né, para ter todas as informações necessárias, né? E essa cartinha, esse resumo do que a criança gosta, do que não gosta, para passar para toda a equipe pedagógica também é muito importante. O que desregula, o que não desregula, como acalma, né? Isso, Aham, a caixinha, né? E assim, quando você tem uma criança que é mais novinha, que ela fica numa única sala com a professora, é mais fácil você conseguir fazer esse trabalho com o professor. Quando é uma criança do Fundamental 2, assim, que já está com vários professores, aham, já é mais difícil. Então, às vezes, você precisa de o mediador vai ter que ser um pouquinho mais do que aham. mediador, entendeu? Ele vai ter que ele vai ter que entender mais a criança e fazer um pouco mais essa ponte com todos os professores. Infelizmente, nem todos os professores são tão abertos, né, ao É. processo de inclusão. Isso é uma realidade. E todo mundo tá aberto, e isso é uma realidade em todos os lugares, né? No Colégio Redentor, que era muito bom, que a gente tinha um envolvimento muito grande, tinha uns que É davam uma verdade. agarrada. Em relação ao pai sair escondido, deixar o filho sair escondido, jamais, né? Não, ele tem que falar, eu vou ficar aqui, ele pode ficar aí fora. Ó, você fica aqui, eu tô ali. De vez em quando, sabe? A criança saber que ele tá ali. E quando ele precisar sair, você vê que a criança tá mais folgada, mesmo que você não saia de vez. Ele tá bem aqui, tá super bem, tá brincando muito. Ó, eu vou no banheiro lá fora, mas já volto. Aí vai lá fora, dá um tempinho, depois volta. Até que você consiga sair de vez. Ó, vou, mas isso eu acho que é um processo. Eu não gosto muito dessa coisa da criança ficar berrando. Mas, em alguns casos, né, a gente tem quanto combinar com a escola, né? Então, assim, tem algumas escolas não vão conseguir. Fica a mãe lá de binóculo, quase olhando Sei para a escola para muito ver o bem que o que está é isso. acontecendo. Mas, mas assim, o ideal é que a gente faça isso aos poucos, até porque se a criança desregula, eles vão acabar ligando para o pai, né, para buscar. A outra coisa é assim, isso é mais para a escola do que para o próprio pai, né? Conversar com o pai e às vezes se te ligarem, fala por vídeo com a criança. Não ficar, às vezes não é necessário que você vá buscar. Às vezes só falar com o vídeo, ó, vamos, bota um vídeo, chama alguém aí, deixa eu falar com meu filho. Ó, a mamãe tá trabalhando agora, não posso te buscar, daqui a pouco eu tô aí, o que tá Que já acontecendo? traz essa Comigo, entendeu? segurança, Às né? vezes essa já cria essa segurança, porque se ele se desregula ou acontece alguma coisa, se faz tem um comportamento disruptivo, o pai vai buscar, É ele sim. pode usar isso se ele estiver cansado, sabe, chegando embora, ele faz esse comportamento e vai buscar. E aí a gente entra numa situação que É depois é difícil de verdade. Nosso tempo resolver. está acabando, hein? Tá, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu ver aqui para cima aqui se tem alguma. Oi, Eliane, melhorou aí? A Eliane falou que estava travando um pouquinho. A pessoa falar, mas eu vi realmente deu uma travadinha e depois Uhum. passou. Não sei se melhorou. Eu acho que não tem Tem alguém, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Falou, a Cida até falou, né, que às vezes a mediador não tem acesso a essas informações antes. Assim, principalmente quando o mediador não é da escola, né, dos pais. E aí, às vezes, a escola não dá esse acesso antes, aí é complicado. A gente chega e depois a gente tem que mapear. Mas a gente tem que encontrar uma saída para a criança se sentir, se localizar, né, senão ele fica É perdido. verdade. A Natânia falou sobre a recusa da parte do filho em relação ao banheiro, essa questão dele ser igual, né? Ele querer fazer as mesmas coisas das outras crianças. E aí, eu falei, de repente pode ser ele começar a usar o outro banheiro, já que
Ele não quer ficar sendo diferente, né? Só ele indo no banheiro dos É professores. verdade. Beijo para você, Juju, Aline. Não vamos deixar salvo, né, Cláudia? A live. E eu, Sim, sim. Ela falou sobre nível 1 e 2. Cada caso tem mais complicado, né? A criança, mas assim, cada autista é tão único que às vezes o nível não descreve a criança, né? Como eu falei, meu filho é nível 3 de suporte e ele chega na hora do bagunça e adora. Ele quer mais ver todo mundo, entrar na confusão. Tem criança que é nível 1, às vezes tem criança com TDAH, que tem questões sensoriais e que não dão conta, e às vezes é crianças típicas que não dão conta da entrada. Então isso é mais pela característica individual da criança do nível de suporte. A questão dos níveis de suporte vão ser muito importantes e principalmente na hora de traçar as estratégias pedagógicas. Né? Aí a gente tem. Aí a Gutierrez está mais falando aqui importante. que o que fazer quando a criança ela se desregula só na hora da atividade? Pode ser questão de comportamento. Aí você usa o FAST para avaliar se isso sempre acontece em relação ao comportamento. Se for, talvez você tenha que ter uma coisa que chama isca. E tem aí várias formas de você melhorar essa questão do comportamento. É você ter um reforçador. Talvez no primeiro momento você tenha que usar um reforçador arbitrário. Tem uma coisinha que você faz que é assim, bota a foto da criança e bota, estou trabalhando para. Aí ele vai fazer as atividades e você vai dando parabéns, ou botando uma estrelinha, alguma coisa. Depois que ele terminar aquilo, ele ganha alguma coisa mais concreta. Aí ele vai lá fora no parquinho e tal. Então você vai criando essas estratégias para isso não acontecer. Você tem que identificar. É fuga, é comportamento, é problema de fuga. Então você vai ter que ter estratégia para vai fazendo atividade. Se você vê que ele está muito sobrecarregado, por exemplo, tá fazendo a atividade, faltam 2 atividades e você vê que ele não tá dando conta para ir no parquinho. Faz atividade mais simples, faz igual. Faz alguma atividade simples para poder conseguir. O negócio é que o que você combinou você tem que cumprir. Se ele tem que fazer 4 atividades para poder ir no parquinho, mesmo que as 2 últimas sejam super facezinhas para ele ganhar a estrelinha logo, para não desregular. Até que você vá conseguindo aumentar isso. E para poder ter mais, obrigada, Dani, obrigada pelo carinho, para você ter aos pouquinhos, para você conseguir chegar no. A última aqui, a Aline Drummond falou que acha interessante, porque a gente tem um planejamento, né, na clínica que leva para a escola, para executar na escola também, é um trabalho de mentoria. Entendeu? Sim, a questão é a gente fazer um trabalho que ele precisa tá junto, né? Escola, casa e clínica. Não dá para você ter um terapeuta que não sabe o que está acontecendo na escola e em casa. Você precisa, que as coisas precisam ser generalizadas. Então, se eu estou trabalhando uma determinada coisa na escola ou na clínica, por exemplo, se eu estou trabalhando alguma habilidade de leitura, alguma coisa na clínica e na escola, essas coisas precisam se falar, né? Então, se eu estou trabalhando, sei lá, imitação, uma criança menor, eu tenho que fazer as mesmas coisas, casa, trabalhar em imitação na escola, trabalhar em casa, reforçar isso para que a gente generalize, né? Porque senão a criança na clínica faz uma coisa, na escola não faz. Aí essa criança consegue ecoar? Não, ela só consegue na escola, não é na clínica, ou só consegue na escola. Então é importante isso ser. Nada pode acontecer sozinho. E daí é importante o desenvolvimento do PEI, né, que a escola tem que fazer, seja feito com todos os atores. O terapeuta. Pai, o professor, o coordenador pedagógico, o terapeuta, o mediador. Está envolvido. Todo mundo precisa participar dessa coisa para acontecer. Porque senão, não. E é bacana quando a criança percebe que uma coisa que ele fez na escola, eu estou fazendo com ele em casa, sabe? Estou trabalhando corpo na escola. Em casa, eu pego bolas coloridas e vou trabalhar cor com ele. É verdade. Sabe? Ele se sente muito... Meio que, uau, minha mãe sabe o que aconteceu.
É legal, você vê que a criança percebe isso, fica muito legal. E aí uma agendinha, né, com o que aconteceu na escola, e você pode ter uma agendinha que vá para todos os Uhum, lugares, para a clínica, né, saber que teve uma desregulação na escola, e aí o que é que verdade. aconteceu. Isso é importante. Vamos lá. Aqui um abraço para a Janaína, para a Margarete, a Laura, Um a abraço, Dani. Dani. Esperamos vocês aqui em setembro. A gente está Isso aí. querendo fazer uma visitinha para o Kaique. Pessoal, fica aí, ó, ligada aí no Instagram do Helps. Vem muita novidade por aí, né, Cláudia? E você que Com ainda não conhece certeza. a clínica, Estamos será um preparando bastante. prazer receber vocês. Vai lá fazer uma visita, a gente senta, conversa, né? Mas Vai Kaique vai tirar mesmo. de letra, com certeza. Vai ser, vai ser tranquilo. E essas estratégias, depois qualquer coisa a gente te manda algumas coisas, mas você sabe, para a escola, vai É ser verdade. tranquilo. Vai dando notícia. Beijo, um Um abraço, abraço, foi um gente. Fiquem com prazer estar com Deus. vocês aí. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Como é que eu faço? Fecha aqui. Vai encerrar. Será que vai salvar?